galera! Meu nome é Márcia e faço parte da evangelização do Celdinho e hoje estamos aqui para falarmos do 32º Encontro Espírita sobre a vida e obra de Bezerra de Menezes. E o assunto a ser abordado é um assunto muito antigo na humanidade, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais atual, que é a criminalidade. Vamos buscar entender por que ainda cultivamos essa ação inferior. A seguir, assistiremos a uma história que consta do Evangelho de João, que é a mulher adúltera. Mas antes, vamos fazer a nossa prece? Então vamos. Rogando a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, nosso irmão, à espiritualidade amiga do nosso Centro Espírita Leon Denis, assim como do nosso querido Celdinho. Rogamos também o amparo e assistência do nosso querido Bezerra de Menezes, para que durante esses momentos que estaremos juntos estudando, possamos estar sendo amparados por essa espiritualidade de luz. E desde já, muito agradecidos pelo amparo e a sustentação que estaremos recebendo e que de nossa parte também estaremos com nossas mentes e os nossos corações voltados para esse estudo. Assim seja, graças a Deus. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e a apresentaram dizendo: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés manda que se lapidem tais mulheres pelo apedrejamento. Tu, pois, que dizes? Ele olhou de relance a mulher ultrajada e se abaixou. Sensibilizado, e com o dedo começou a escrever no solo. O adultério era condenado pelo Decálogo de forma irreversível. Outras mulheres ali foram trazidas e apedrejadas até a morte em outros tempos. Havia ali corações em febre de desejos irreprimíveis, devastadores. As mulheres caem porque encontram armadilhas no solo das ansiedades, nos quais são atiradas pela luxúria de homens que as hipnotizam com desejos desregrados. Através de cada mulher violada, há um companheiro oculto. Em cada adúltera se esconde um adúltero, comparsa do mesmo erro. Onde estaria aquele que a infelicitou, explorando a sua fraqueza e a abandonando? Jesus não olhou para ela, certamente para poupá-la de sua visão, e falou: Aquele que dentre vós estiver sem erro, atire-lhe a primeira pedra. A frase lhe fluiu dos lábios lentamente, com segurança, nitidez, serenidade. Continuou a escrever no chão: Atire-lhe a primeira pedra. A pedrada. Mas todos ali estavam mergulhados em erros, de legislação desrespeitada, de ultrajes ocultos, de crimes de consciência, de preconceitos. Os que estivessem isentos de erros, quem estaria nessa condição? Em silêncio, todos se afastaram, um, a começar dos mais velhos e terminar pelos mais novos, ficando Jesus e a mulher. O silêncio dominou o local em que se encontravam. Só então Jesus se levantou outra vez, olhando-a agora com doçura e compreendendo o seu drama íntimo, revisando aqueles dias passados que foram de dissipações, falou com ternura e disciplina. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não tornes a pecar. Narram diversos intérpretes deste texto que, escrevendo no chão, o Senhor Jesus grafava a marca moral do erro de cada um, que o observava
fazendo que recordasse sua própria imperfeição. Por exemplo, ladrão, adúltero, caluniador. Essas são notas da autora espiritual. Vamos falar da mulher adúltera? Das acusações? Essa prática do apedrejamento, atualmente, ela já foi superada, pelo menos na nossa sociedade. Mas vamos lembrar que existe o apedrejamento virtual, visto que alguns anos atrás, uma mulher foi flagrada na mesma situação pelo marido. E ele gravou um vídeo e postou na internet desse flagrante. E essa mulher, ela foi estraçalhada por tudo quanto é tipo de comentários e piadas na internet. Isso não seria também um tipo de apedrejamento virtual e não material? Vamos ver o que alguns jovens pensam a respeito disso. Se devemos julgar, se nós já julgamos. Vamos conferir? Já houve alguma situação em sua vida na qual você julgou ou acusou alguém e tempos depois você descobriu que essa pessoa era inocente? Sim, já houve momentos em que julguei alguém erroneamente, me baseando em histórias incompletas ou primeiras impressões erradas. Você faz uma avaliação prévia de uma pessoa antes de emitir sua opinião? Ou a primeira impressão é tudo? Eu sempre procuro conhecer a pessoa melhor antes de criar qualquer suposição para evitar um prejulgamento errado. E eu não acho que a primeira impressão seja tão importante assim. Paramos para pensar que conforme emitimos as nossas opiniões, podemos ferir alguém? Tendo em vista que nós somos espíritos imperfeitos, nós temos muitas encarnações, muitas falhas cometidas e todo mundo, um é diferente de outro. Cada um de espírito é diferente do outro. Todos têm um grau de evolução diferente, passaram por coisas diferentes. Então, você não pode esperar que duas pessoas aleatórias tenham o mesmo pensamento. Você não pode esperar que o que você fala não afete 100% da outra pessoa. Até porque você não tem o mesmo pensamento que a outra pessoa. Você não é 100% igual a outra pessoa. A pessoa não pensa 100% do que você pensa. Então, se você julgar alguém, no seu modo de fala, você pode sim ferir alguém. E isso pode acabar prejudicando a outra pessoa. E se fosse você o acusado? E se eu fosse o acusado? Se eu fosse o acusado de alguma coisa, de ter cometido alguma coisa, algum pecado, algum erro, todo mundo é acusado de muitas coisas todo dia. Todo mundo sabe muito bem o que faz. Todo mundo sabe que às vezes a gente erra por sermos espíritos imperfeitos. E sabemos que, mesmo errando, a gente procura evoluir. Mas eu não vou mentir. Se a gente é acusado de alguma coisa, a gente fica triste. É como o que foi dito. O que as outras pessoas falam nos fere. Agora vamos fazer algumas considerações em torno da passagem da mulher adúltera. Quando Jesus afirma: aquele que estiver sem erro, atire-lhe a primeira pedra. Nesta afirmativa, Jesus nos convida ao conhece-te a ti mesmo, pois só quando nós vamos nos conhecendo é que descobrimos que somos iguais. Ou seja, o erro que o outro comete hoje, eu posso ter cometido ontem, ou ainda poderei cometer amanhã. Nós devemos ter consciência que todos cometemos erros. Uns cometem erros maiores, outros cometem erros menores. Mas todos nós somos infratores das leis de Deus.
Senão, já seríamos espíritos evoluídos e não estaríamos encarnados num planeta de provas e expiações, que é o caso do nosso planeta Terra. Todos nós precisamos de perdão e de misericórdia, assim como devemos perdoar e sermos misericordiosos com o nosso próximo. E é dessa forma que Deus age conosco. E agora que vocês assistiram a posição de Jesus diante da mulher adúltera, vejamos o exemplo do nosso querido Bezerra de Menezes, aplicando a lei de amor, nos ensinada por Jesus, quando ele esteve diante de um caso de criminalidade. Hoje nós vamos tomar conhecimento de um dos casos do nosso grandioso Dr. Bezerra de Menezes. O médico, político, religioso, pedagogo e abolicionista que viveu no século XIX. Dr. Bezerra caminhava por uma rua central do Rio de Janeiro na época do Império, quando um guarda da Polícia Imperial prendeu um ladrão que havia roubado a carteira de seu bolso sem que ele notasse. Quando Bezerra viu a multidão que cercava o guarda e o ladrão, perguntou: "O que se passa?" Aí o guarda respondeu: "Sem que o senhor notasse, este homem bateu sua carteira." Sempre caridoso, o doutor Bezerra respondeu: "Senhor guarda, este suposto ladrão é meu amigo. Ele estava brincando." E abraçando o ombro do desconhecido, foram caminhando. O ladrão chorava muito e o doutor Bezerra falou-lhe: "Se você apanhou a carteira, é porque estava necessitando." E tirando algum dinheiro, entregou a ele dizendo: "Leve, pois você precisa." É legal a história, não é mesmo? Viva Dr. Bezerra de Menezes, em toda a sua amplitude de fé e simplicidade. E aí, vocês estão gostando? Já vimos o caso da mulher adúltera e daremos prosseguimento, porque essa história, ela teve um desfecho. Então, vamos ver a continuação dessa história? Na passagem evangélica da mulher adúltera, a narrativa de João Evangelista resume-se até a absolvição dela. O espírito Amélia Rodrigues, em o livro Pelos Caminhos de Jesus, pela psicografia de Divaldo Franco, nos conta que naquela mesma noite a mulher procurou o mestre. Abriu seu coração relatando-lhe suas fraquezas, o abandono do marido, que se entregara às noitadas junto dos amigos, e da tentação de que não fora capaz de suportar. Reconhecia que nada desculpava sua atitude e estava arrependida. Estava preocupada, pois fora levada à execração pública e todos a abandonaram. O mestre aconselhou ela a recomeçar a vida em outro lugar e falou-lhe: "Onde quer que vás, estarei contigo." 10 anos se passaram e a personagem vivia em outra cidade, em uma casa humilde, onde recebia enfermos e abandonados. Tornara-se uma divulgadora da Boa Nova, enquanto limpava as feridas dos doentes. E assim se redimia perante a lei de causa e efeito, mas faltava compensar o ofendido pelo adultério. Certa tarde trouxeram-lhe um homem desfalecido. Ela tratou suas feridas, deu-lhe alimento e falou-lhe de Jesus. Emocionado, o homem confessa que conhecera o doce Rabi em um fatídico dia em Jerusalém e guardava terrível raiva do mestre, pois ele salvara a esposa adúltera, mas para ele nenhuma palavra de consolo. Com o passar do tempo, meditou e viu que se equivocou em seu julgamento,
Procurou a companheira, mas nunca a encontrou, até que ficou doente. Assim, a mulher reconheceu o companheiro e ficou emocionada com as lembranças. E, sem revelar-lhe quem era, disse-lhe: Deus é amor. E Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Então vamos refletir? O que o caso da mulher adúltera tem em comum com o caso de Bezerra de Menezes? Vamos ver o que alguns jovens pensam sobre isso? O que ambos os casos têm em comum é que tanto Jesus quanto Bezerra procuraram entender e não acusar, mostrando assim compaixão e empatia com o seu próximo, dando um ombro amigo e aconselhando de maneira pacífica e compreensiva. Então, o que eu vejo semelhante no caso de Dr. Bezerra de Menezes e no caso de Jesus é que os dois eles viram o espírito da pessoa. Eles não viram simplesmente uma pessoa que cometeu um pecado na lei dos homens. Eles simplesmente demonstraram como são espíritos evoluídos, como são pessoas que se importam com a humanidade e ajudaram da forma que puderam. Um ato que nós, como espíritos imperfeitos, como é o caso deles, provavelmente não conseguiríamos fazer, mas vamos evoluir e tentar. Bom dia, o meu nome é Tereza Cristina e é um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Então, nós podemos observar que nos dois casos, tanto Bezerra de Menezes como Jesus não julgaram os ofensores. Ao contrário, usaram de misericórdia, de indulgência, Auxiliaram através da caridade moral, que é a terapia do amor. Assim nós também devemos usar com os nossos próximos, Nós não devemos julgar e devemos perdoar. Mas para auxiliarmos nessa transformação moral, a doutrina nos oferece muitos recursos. Nos incentiva a utilização da prece, a prática do bem, ao perdão, à indulgência. E aí, nesse nosso esforço de cada dia, nós vamos crescendo enquanto individualidade e vamos estabelecendo uma sintonia com os espíritos superiores, que nos auxiliam nesse crescimento individual, que faz uma transformação em nós, gerando transformação ao nosso derredor, mudando a realidade ao nosso derredor. Porque esse é o objetivo da encarnação. Afinal de contas, Deus quer que nós progridamos. Deus quer que nós cheguemos à perfeição, que sejamos todos felizes. Chegou o nosso momento quiz, nosso momento de perguntas e respostas. Eu pergunto daqui, vocês respondem daí. Vamos à nossa primeira pergunta? Vamos lá? Quero saber se vocês estão antenados. Quem adultera, adultera a lei de Deus. E o Evangelho nos fala: não julgueis para não serdes julgados. Neste caso, quem desses personagens poderia ser o juiz da mulher adúltera? Letra A, o povo na praça. Letra B, o marido traído. C, alguém que não cometa pecados? Ou a letra D, nenhuma das alternativas acima? Vamos pensar? Acertou quem disse a letra C, alguém que não cometa pecados. E isso é muito difícil, né, gente? Quase impossível. Pergunta 2. Quem foi Bezerra de Menezes? Letra A, um médico que exerceu a medicina no Rio de Janeiro e ficou conhecido como médico dos pobres. B, um espírito que desde o tempo de Jesus vem evoluindo espiritualmente. Letra C, o exemplo de homem de bem que nos fala o Evangelho. Ou a letra D,
todas as respostas acima. Vamos? Quero saber de vocês qual a resposta certa. Vamos lá? A resposta correta é letra D. Todas as respostas acima. Acertou quem falou a letra D. Última pergunta do quiz, gente. Onde encontramos os recursos seguros para pautar o nosso livre-arbítrio, não julgando e fazendo cada vez melhores escolhas em nossas vidas? Letra A, nas opiniões alheias. Letra B, na doutrina espírita. Letra C, no que divulga os YouTubes que eu sigo. Ou letra D, nenhuma resposta acima. Essa está fácil demais, hein? A resposta certa é a letra B. Isso mesmo, B de bola. Na doutrina espírita, é claro, nos ensina a fazer melhores escolhas, a fazer as nossas orações, nos oferece os recursos necessários para o nosso aprendizado no bem. É isso aí, galera. Ó, um beijo, tudo de bom e até a próxima. Tchau! E assim, vamos finalizando e concluindo que o criminoso é um doente da alma. E como todo doente do corpo necessita de um tratamento adequado à enfermidade da qual ele é portador, igualmente, nós, espíritos doentes, necessitamos de uma terapia específica a cada um de nós, necessária à nossa harmonia espiritual. Então, vamos à nossa prece e com o coração repleto de alegria e gratidão a Deus acima de tudo, ao querido Mestre Jesus, à espiritualidade amiga do nosso Centro Espírita Leon Denis, assim como do nosso querido Celdinho. E também gratos ao nosso querido mentor, Bezerra de Menezes, por terem toda essa espiritualidade e luz nos ajudado a compreender todos os assuntos que foram abordados nesse encontro e que a gente possa nos esforçarmos para aplicarmos todos esses ensinamentos nas nossas vidas. Assim seja, graças a Deus.